Convido a igreja a estender as mãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha usar o teu servo de maneira sobrenatural que só o Senhor pode fazer. Pela tua graça, Senhor, pela tua infinita graça, que a palavra que vai sair desse púlpito não volte vazia, mas seja uma boa semente caída em boa terra. Uma semente que vai produzir muitos frutos para a honra e glória do teu nome, para teu reino, Senhor. E pedimos, Pai, a manifestação da tua graça sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Ainda sentados, não sei, pastor, que tu vai conseguir projetar a Bíblia? É no Rolix. Tá bom, tudo bem, não tem problema. Acho que cada um, quem tem Bíblia, pode também sentar do lado de alguém que não tenha, né? Geralmente a gente projeta a Bíblia aqui. Mas eu vou começar no Novo Testamento, o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, só um versículo. 1 Tessalonicenses. Pastor, na minha Bíblia não tem 1 Tessalonicenses. Aqui é um texto que geralmente a gente não lê muito. Tá bom? Está antes de Timóteo, depois de Colossenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Que eu desmarquei aqui. Versículo 23. Hoje nós tivemos alguns problemas de ordem logística, e casualmente as duas professoras da escola de crianças ficaram impedidas de estar aqui. Eu acho que isso até chamar a atenção, né? Para nós como igreja já nos prepararmos também para termos, seria bom termos mais não precisa ser mulher necessariamente, uma ou duas professoras. E eu pretendo trazer para cá, eu já tinha feito essa oferta, trazer para cá um curso de formação para evangelistas de criança, para que as pessoas que assumirem esse compromisso possam ter um preparo, porque as crianças são importantes. A criança não é o futuro da igreja, a criança é o presente da igreja, a criança faz parte da igreja, não é? Então a escolinha que a gente faz todo domingo, e daí tu traga os seus filhos. Todo domingo tem escolinha, todo domingo. Hoje, casualmente, deu um problema com ambas as professoras. Mas continue trazendo, porque é importante. É aqui que elas vão aprender um pouco da palavra de Deus. Vai ser uma complementação ao que vocês, pais, fazem em casa. É na casa que vocês vão ensinar a criança a orar, vocês vão ler a Bíblia, vão contar histórias de Jesus para as crianças, mas aqui elas vão aprofundar o que vocês estão ensinando, para que elas se fortaleçam contra esse mundo. Então, já quero aproveitar, assim, né, aconteceu hoje, de ter esse impedimento, né, então, que se vocês sentirem o chamado de Deus, né, não importa se for homem, se for mulher, basta que tenha sido batizado nas águas, sentir esse chamado de cuidar da educação cristã dessas crianças aqui da comunidade. Venham conversar conosco e a gente vai, com certeza, ficar muito feliz em poder reforçar esse exército. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E pode deixar projetado aqui. Eu vou ler conforme está aqui. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai amado, confirmando a oração da tua serva, peço que o teu Espírito Santo venha revelar Espírito e vida por trás dessa letra, que todos aqui saiam edificados, fortalecidos na fé, conhecendo mais de quem somos em Ti.
Em nome de Jesus. Amém. Talvez os mais antigos, porque é uma canção tão antiga que é comum e tem várias traduções em várias línguas e em várias denominações cristãs. E se eu começar a cantar, com certeza alguém vai se lembrar. Que é assim: Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Que compositor inteligente, né, que fez essa letra tão bonita que está presente em várias igrejas, tanto em igrejas evangélicas como em igrejas católicas, ortodoxa e até em igrejas paracristãs. É cantado essa letra, né? Que cara famoso. Só que essa letra não é uma composição musical de agora. É uma composição musical, sim, mas é do livro de Salmos. O livro de Salmos fala: quem subirá no santo monte do Senhor? Quem subirá para contemplar sua face? E a resposta é: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E isso que nós precisamos entender para a presença de Deus. Hoje em dia, meu irmão, minha irmã, existe aqui em Guarani, em qualquer lugar que tu fores, existe uma infinidade de lugares que dizem: a presença de Deus está aqui, aqui Jesus está, o poder de Deus está aqui. No entanto, o que a palavra de Deus diz é que a presença de Deus não está em um lugar específico, não está num lugar específico. O que a palavra de Deus diz é que a presença de Deus se manifesta para pessoas em específico. Vou falar de novo. Quem garante que a presença de Deus não está ou na Batista Independente, ou na Assembleia, ou na Católica, ou naquela capela. Não. A presença de Deus, ela está em todo lugar. Deus é onipresente. Ele está presente em todo o lugar. O que faz a diferença é quem está buscando a presença. Quem contemplará a santa face do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. E daí a gente pode pensar, então, o que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos que lavar as mãos com sabão, passar álcool gel nas mãos, e daí Jesus vai vir falar conosco. Ou quem sabe a gente tem que ir lá no cardiologista, botar uma molinha no coração, fazer para deixar o coração bem puro, sem gordura. É isso que a Bíblia está falando? Que ele tem as mãos limpas e o coração puro? Não. A palavra mãos aqui está falando de ações. E o coração está falando de tudo aquilo que está dentro da nossa cabeça. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas intenções. Isso é o coração. E mão é tudo aquilo que a gente faz. Não só o que a gente faz mesmo com as mãos, mas a gente faz com os pés. O lugar que a gente vai. Aquilo que a gente faz com a nossa boca também está simbolizado na mão. O que a gente fala? Então, a presença de Deus, meu querido, minha querida, se faz num ambiente de santidade. Quando Moisés chegou diante de Deus, chegou isso está no livro de Êxodo, capítulo 3, vocês não precisam abrir, mas em casa vocês podem ler Êxodo capítulo 3. Moisés, ele é um pastor, ele tinha passado 40 anos estudando para ser um mago, estudando para ser um sacerdote egípcio, estudando para ser um vice-faraó. No entanto, ele depois passou 40 anos desaprendendo toda essa superstição, toda essa falsa ciência. E agora, com 80 anos, ele é um pastor de ovelha. E ele está com suas ovelhas no meio do deserto e de repente ele enxerga uma sarça ardente, um arbusto, uma árvorezinha. Ela pega fogo, mas ela não se queima. Continua pegando fogo e continua verde. Ela não se queima. E ele chega perto para poder entender, para ver essa curiosidade. E quando ele chega diante disso, a voz de Deus fala com ele dizendo: Moisés,
tira as tuas sandálias, porque essa terra é santa. Onde Deus está, há santidade. E as sandálias de Moisés era uma sandália que carregava toda a sujeira que ele vinha trazendo desde o Egito. A história de pecado, a história de idolatria, a história de feitiçaria, as mentiras que Moisés pegou, tudo estava simbolizado naquela sandália. A morte, porque ele tinha matado um soldado egípcio, o assassinato, os enganos, as mentiras, os roubos, tudo estava pego representado naquela sandália. E Deus fala com Moisés assim: Moisés, tu quer ter um encontro comigo? Então abandona a tua antiga vida. Abandona a tua antiga vida e venha caminhar numa vida santa. Tira a sandália dos teus pés. Deus está dizendo hoje para nós através disso: tira a sandália dos teus pés. Abandona o caminho, o jeito de viver que tu tinha antes. Se tu quer ter um encontro com Deus. A gente não vai ter um encontro com Deus mudando de uma igreja para outra. A gente não vai ter um encontro com Deus ou se mantendo numa igreja. A gente vai ter encontro com Deus cumprindo tarefas religiosas. A gente só vai ter encontro com Deus no momento que a gente limpar as nossas mãos e purificar o nosso coração. E é isso que essa palavra está falando. Que o mesmo Deus de paz, o mesmo Deus do Antigo Testamento, o mesmo Deus que criou céus e terra, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que faz maravilhas, o mesmo Deus que fez Jesus vir à terra, encarnou-se em Jesus através de Maria e nos fez filhos dele, o mesmo Deus que operou através de Jesus, o mesmo Deus que trouxe a palavra de Deus até os nossos dias. Esse mesmo Deus dá paz, a paz que o mundo não dá. Esse mesmo Deus é aquele que pode nos santificar. É Ele. Por isso que quando João Batista, o maior profeta da Bíblia, João Batista, o maior profeta da Bíblia, ele é citado em todos os evangelhos, o precursor de Jesus, ele disse, apontou para Jesus e disse: ali está o que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Moisés retirou as sandálias como um símbolo de arrependimento. Talvez as sandálias eram a última coisa que restava do Egito. A última coisa que ele tinha da vida antiga, que era a cara, era uma lembrança. Não fala das sandálias de Moisés, mas talvez tenha sido um presente que o faraó deu para ele. Talvez tenha sido um presente que a mãe dele deu para ele. Era algo caro, era algo precioso, era algo simbólico. E Deus disse: tu vai ter que escolher se tu quer o teu estilo de vida antigo ou tu quer um encontro comigo. Com essa chama que não consome. Deus é a chama que não consome. O que quer dizer uma chama? Porque ao mesmo tempo que ele é o fogo consumidor, que ele consome o mal e no final dos tempos há de acabar com todo o mal, mas ao mesmo tempo ele é essa chama que nos aquece, que nos ilumina, mas não nos queima, não nos consome, não nos destrói. Essa é a chama de Deus. E até hoje nós precisamos fazer esse entendimento. Nós precisamos nos santificar em tudo. É em tudo. E interessante, e eu gosto muito desse texto, porque esse texto fala assim, o santifique em tudo. E todo, o todo não é uma parte, não é um pedacinho, mas está falando todo o vosso espírito. E ali tem a palavra e. Algumas pessoas confundem e acham que espírito e alma é uma coisa só. Ou fazem essa confusão. Mas aqui tem uma letra E. Em grego, kai. Em grego, kai. A letra E está separando uma coisa de outra. Está dizendo que alma e espírito não é a mesma coisa. Está dizendo que alma e corpo não são a mesma coisa. Está separando. São três coisas diferentes. E eu quero fazer uma analogia aqui com vocês.
Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas a gente fica olhando assim, qual é a semelhança de Deus? Nós somos tão limitados, nós somos tão fracos. Aonde está a imagem e semelhança de Deus? A gente vai ver alguns atributos que Deus nos deu. Para começar, todos nós aqui, e todos os 8 bilhões de seres humanos que há no planeta, são eternos. São eternos não, são imortais. Tem uma diferença. Eterno é que sempre existiu. Eterno é só Deus. Não existe mais nada que seja eterno. Deus é o único eterno. Ele sempre existiu e nunca vai acabar. Quando é que Deus nasceu? Quem é que criou Deus? Não. Deus nunca nasceu. Deus nunca foi criado. Ele sempre existiu. Mas nós não somos iguais a Deus. Mas Deus nos fez parecidos com Ele. Semelhança dele. Nós não somos eternos, mas nós somos imortais. Como que tu pode dizer isso, pastor? Se eu fui no velório do meu avô, se eu fui no velório da minha tia, e ela está morta, você tem tanto cemitério para ir, como é que pode dizer que é imortal? Não, existe uma parte de nós que nunca, jamais morre. E essa parte se chama Espírito. Parem para pensar que Deus criou todas as coisas. Deus criou tudo. Absolutamente tudo. Algumas coisas diretamente, então a natureza foi criada diretamente. Mas indiretamente também criou, inclusive, esse copo de plástico, inclusive esse smartphone e a cadeira que está sentada. Vou explicar como. Hoje em dia não tem as inteligência artificial e tu manda a inteligência artificial desenhar uma coisa e ela desenha. Quem é que fez esse desenho? A inteligência artificial ou o programador que programou a inteligência artificial para desenhar? Da mesma maneira, quem é que criou esse copo? A fabricante de copo ou Deus que deu inteligência para aquele fabricante criar o copo? Então, diretamente, tudo que é natural foi criado por Deus. Diretamente. Indiretamente, todo o universo, natural ou não, porque Ele que criou a nossa inteligência para que nós criássemos. E essa parte da criação também é uma outra semelhança de Deus. Porque Deus é criador. Olha só, Deus é eterno, mas nós somos imortais. Parecido, não é igual. Imagem e semelhança, mas não é igual. Deus é criador, nós somos criativos. Não é a mesma coisa, mas é parecido. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas o mais surpreendente de tudo é que se tu pegar, por exemplo, uma planta, tu vê que ela tem um corpo físico. A planta tem um corpo físico, ela tem células, ela tem seiva que corre nelas, ela é um ser físico, ela tem um corpo físico, mas ela não pensa, ela não fala, ela não se comporta. O que ela faz? Cresce, se reproduz e morre. Ela é viva, mas ela não tem nada. Agora, se tu olhar um gatinho, um cachorrinho, uma vaca, tu vai ver que eles não são iguais à planta. Eles têm uma coisa a mais, eles não têm só corpo físico. Eles têm comportamento e têm até sentimentos e memória. Tu ensina o nome de um cachorrinho e ele vai se lembrar que esse nome é dele. Tu ensina um gatinho a fazer xixi naquele lugar, ele vai se lembrar que é naquele lugar que ele tem que fazer xixi. Não é a mesma coisa que uma planta. Quem é produtor de leite, talvez alguém da Emater tenha sugerido, coloquem música calma dentro da estrebaria. Eu vi isso sendo feito em vários lugares por onde eu passei, eu e a Keila passou, aliás, algumas partes a Keila também foi junto, e que dá um aumento da produtividade. Por quê? Porque a vaca mais calma consegue produzir mais leite. Ou seja, a planta ela só tem um corpo, mas o bicho, o animal, ela tem mais do que um corpo. Ela tem um corpo e uma coisa que funciona dentro dela. Um pensamento rudimentar, não é igual ao pensamento do ser humano. Um sentimento rudimentar. Ele fica triste, ele fica contente. Não é exatamente igual ao ser humano. Uma forma de comunicação.
né? É diferente um latido de um cachorro quando o cachorro está com fome, quando o cachorro está com medo, quando o cachorro está bravo. São latidos diferentes. Existe uma forma de comunicação. Não é uma linguagem, mas existem formas de comunicação. Isso tudo é alma. Então, a planta tem só corpo. O bicho tem corpo e alma. E a gente conhece os anjos. Já ouviu falar dos anjos? A Bíblia fala dos anjos. Jesus fala dos anjos. Ah, mas eu não acredito em anjo. Olha, não acreditar em demônio tudo bem, porque é tudo mentiroso mesmo. Mas Jesus falou de anjo. Jesus falou de demônio. Então, se Jesus falou, ou existe, ou Jesus é mentiroso. O que vocês acham? Será que existe? Existe. E a Bíblia explica que os anjos, porque os demônios, Deus não criou exatamente os demônios. Os demônios são anjos que se rebelaram contra Deus. Deus criou anjos. E os anjos se rebelaram. Alguns anjos, 1/3 dos anjos, se rebelou contra Deus e se tornaram o que a gente chama hoje de demônios. Ou de falsos deuses. Todos esses falsos deuses que a gente ouve falar, que as outras religiões seguem, ou aqueles monstros ou seres mitológicos, tal, tudo isso, na verdade, eram anjos que se rebelaram contra Deus e perderam o poder deles. Quem está em Cristo, o demônio não toca. Mas o que é um anjo? Ele tem corpo? Não. Se a gente vê na história da Bíblia, toda vez que oferecem comida para um anjo, o anjo não come. Ele manda o fogo do céu e queima a oferta. Assim. O anjo não come, ele não tem corpo. Ele até pode ter uma aparência, eu nunca vi, mas ele pode ter uma aparência humana, como a Bíblia diz, né? Mas ele não tem corpo. Os demônios também não têm corpo. Mas eles têm espírito. Eles são espírito. A Bíblia diz, os anjos não são espíritos ministradores a serviço dos santos. A Bíblia diz que os anjos são espíritos. Então nós temos aqui as plantas. Por que eu estou falando isso? Porque aqui está falando algo importante para nós. Na Bíblia, aqui nós temos a planta. Deus diz em Gênesis que Deus criou as plantas. As plantas têm o quê? Corpo. Pronto. É um corpo vivo. Planta, corpo vivo. Foi Deus que fez. Gênesis diz que Deus criou os animais. Os animais são corpo e alma. Não são só corpo. A alma é tudo aquilo que a gente pensa. A alma é tudo aquilo que a gente sente. A alma é tudo aquilo que a gente se comporta, fala, faz. Os animais, eles têm isso. Rudimentar, não é igual ao nosso. Não é uma inteligência igual à nossa. E Deus criou os anjos, que são espirituais. Não tem corpo, não tem alma, mas tem espírito. Mas além dessas três coisas, Deus criou uma quarta criatura deles. E essa quarta criatura dele, ele disse que é a imagem e semelhança dele. E essa imagem e semelhança, que é tu, que sou eu, nós somos imagem e semelhança. Nós não somos só corpo, como as plantas. Nós não somos só corpo e alma, como os animais. No entanto, nós não somos só espírito, como os anjos. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos corpo físico, que sente fome, sente frio, corpo físico para caminhar, corpo físico para agarrar, corpo físico para dar um abraço a uma pessoa que precisa, para levantar a mão, né, levantar alguém que está caído. Nós temos pensamento para entender as coisas que Deus fala para nós. Nós temos sentimento para sentir a presença de Deus e também para sentir solidariedade e amor ao próximo. Nós temos corpo e alma. Mas nós temos também, e somos, um ser espiritual. E esse espírito é imortal. Imagem e semelhança, a gente sabe que Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo, amém? Pai, Criador, Ele tem um plano, Ele tem um pensamento, Ele ama as suas criaturas. O que é pensamento e sentimento? Não é alma? Jesus, ele veio em corpo, ele é físico.
Ele tem pele, tanto é que ele ressuscitou fisicamente. Ele não era um fantasma, tanto é que ele sentou e comeu peixe, comeu pão, comeu mel com os discípulos depois de ressuscitado. Jesus é físico. E quem dirige a igreja é o Espírito Santo, que nós não estamos vendo, mas ele está aqui agora. É o Espírito Santo que faz com que, mesmo se a gente estudar teologia, mas a gente consegue entender a palavra de Deus, porque o Espírito Santo explica para o nosso espírito. Nós somos também. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É um só Deus, em 3 pessoas. Nós não somos 3 pessoas, mas nós também, parecidos com Deus, somos também corpo, alma e espírito. Amém? Amém. Quem chegará diante do Senhor? Quem terá um encontro com Deus? Aquele que for limpo de mãos e puro de coração. Santifique em tudo. Quem é que nos santifica? É Deus. Ah, não, eu me batizei. Então está tudo resolvido. Me batizei. Estou salvo, né? Me batizei. Não, gente. O batismo não é o final, é o início da carreira. É o primeiro passo. Batizar é só o primeiro passo. O processo continua a partir do batismo. O batismo é só sabe quando numa corrida dá um tiro assim para cima para iniciar que a corrida começou, ou baixa uma bandeira para dizer que a corrida começou. Esse é o caminho para a nossa eternidade com Deus. O batismo é descer a bandeira, é dar um tiro para cima, é o início da corrida, não é o final da corrida. Tem pessoas que pensam, eu estou batizado, estou salvo, porque a Bíblia diz que aqueles que crerem e foram batizados serão salvos, então eu fui batizado. Mas crer é obedecer. Se tu acredita, tu obedece. Se tu não obedece, é porque tu não acredita. E se tu não acredita, se tu não obedece, é porque tu não acredita. E se tu não acredita, tu não está salvo. Pode ter tomado banho de rio, pode ter tomado banho de piscina, pode ter tomado banho do que for, mas não está salvo. Se tu não há mudança de vida, se tu não tirou sandália dos pés e jogou fora, porque tu está pisando agora numa terra santa, numa nova vida. Que todo o vosso espírito e toda a vossa alma e todo o vosso corpo estejam santificados. Espiritualmente é estar em comunhão com Deus. Espiritualmente a gente vai se livrando no momento que a gente pede perdão a Deus pelos nossos pecados e evita continuar cometendo esses pecados. Espiritualmente a gente cresce quando a gente louva. Esses momentos que a gente está louvando aqui não é um show musical. Ah, mas eu não gosto desse cântico, mas aquele cântico eu prefiro. Ah, mas o pastor não canta bem, eu prefiro que cante o Adriano. Ah, não, mas eu prefiro que cante o irmão Rainer. Não é para ti. É um momento para nós, igreja, crescermos em graça diante de Deus, apresentando o nosso louvor a Deus. Crescer espiritualmente, ser liberto espiritualmente, nos santificar espiritualmente, a gente faz através das nossas disciplinas espirituais lá na tua casa e aqui em comunidade, aqui na igreja. Isso que é espiritual. Tu tem um momento de oração lá em casa, sozinho, com tua família e com tua família. 2 momentos, né? Um momento sozinho, um momento com tua família. Tu tem um momento de estudo bíblico sozinho, tu vai lá ler a Bíblia de acordo com aquilo que Deus tem encaminhando, e também tu vai ter um momento de leitura com a tua família. E um terceiro momento com a comunidade, que é o que nós estamos fazendo todo domingo, que é o que a gente faz toda quarta. Momento de louvor. A gente louva aqui na igreja, nos cultos, mas também tu pode louvar em casa. Isso vai te santificando espiritualmente. Mas a palavra de Deus diz que não é para a gente santificar só espiritualmente. Diz que a gente deve santificar em tudo o espírito, mas santificar também a alma. E se a nossa alma é aquilo que eu penso, é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu faço, santificar a alma significa mudar o meu pensamento. Significa mudar o jeito que eu penso. Fazer, e a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 12, versículo 2,
transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovando a mente pela palavra de Deus. É deixar de ter minha própria opinião, deixar de se prender na opinião dos outros, e começar a viver de acordo com a palavra. Mas como eu vou mudar minha mente de acordo com a palavra? Se eu não leio a palavra, se eu não ouço a pregação, se eu não estou diante de Deus. Então é necessário haver uma decisão de mudar de mentalidade. Quando chega uma situação em que a minha opinião é X, mas a opinião de Deus, da palavra de Deus é Y, eu abro mão da minha opinião e sigo a orientação da palavra. Isso é mudança da alma. Isso é mudança de mente. A Bíblia diz que a gente não deve levar no coração a raiz da amargura. Mas eu estou magoado com fulano de tal, o que eu faço? A Bíblia diz que eu não devo levar a raiz da amargura. O próprio Senhor Jesus, quando está ensinando a oração dominical, a oração do Pai Nosso, ele vai dizer assim, porque assim como perdoar vossas ofensas, o Pai perdoará. Então, se o meu sentimento é de rancor para com uma pessoa, eu preciso aprender a abrir mão desse rancor, mudar o meu sentimento, abrir mão do meu rancor e perdoar essa pessoa. Isso é se santificar. Se minha vida é tomada por inveja, ou por falar mal de alguém, por falar mentira, eu preciso voltar para a verdade. Eu preciso mudar minha forma de pensar. Mas isso é mudar o coração. Isso é ter um coração puro. Isso é purificar o coração. Mas olha que prazo a gente tem. Não é para a gente fazer isso, pronto. Agora o pastor Danielson botou peso nas minhas costas, porque ele o pastor mandou que eu tenho que mudar toda a minha vida. Não sou eu que mandei primeiro. É a palavra de Deus que manda. Mas Deus nos dá um prazo. E o prazo é para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos um prazo para a gente nos transformar. Só que tem um pequeno problema. Ou seja, não é para hoje. O problema é que a gente não sabe quando Jesus vai voltar. Nós temos um prazo. Deus não está nos exigindo algo que seja instantâneo. Mas a gente não sabe quando Ele vai voltar. Até Jesus voltar, nós temos esse prazo. Só que tem duas vindas de Jesus. Duas voltas de Jesus. A volta que fala que todo olho verá. No último dia, Ele descerá do céu. Todo olho verá. As pessoas mortas vão ressuscitar e tal. Ele vai fazer o julgamento. Essa é a vinda do Senhor Jesus. Mas tu já parou para pensar de ontem para hoje? Para quantas pessoas Jesus já veio? No sentido de eles já tiveram encontro com Jesus. Eles já terminaram a vida. Então, Jesus, Ele não está cobrando de nós, Deus não está cobrando de nós uma mudança imediata. Mas Ele está cobrando de nós uma atitude imediata. A atitude é nos transformar. E por último, o vosso corpo. O vosso corpo. Como que a gente santifica o corpo? Para pensar que na nossa alma a gente pode ter um pensamento ruim, mas esse pensamento a gente repreende mentalmente em nome de Jesus, muda de pensamento, tenta mudar de pensamento. No entanto, é possível também que esse pensamento se transforme em palavra, que a língua e que as cordas vocais, que o pulmão jogue ar e transforme essa estrutura de pensamento numa palavra. E essa palavra vai prejudicar as pessoas que estão à volta. Uma mentira que prejudica o outro. Uma palavra dura, uma ofensa que pode ferir alguém de maneira horrível. Uma coisa maliciosa que pode constranger as pessoas à volta. Era um pensamento. E eu não repreendi o pensamento e ainda transformei em palavra. O corpo, eu estou da mesma maneira, mas o inverso também é possível. Quando, às vezes, vocês vão ver o pastor Danielson, e aqui acho que tem mais a ver com o irmão Danielson do que com o pastor Danielson, porque antes de ser líder de congregação, antes de ser ministro da palavra, e eu vou continuar sendo ministro de louvor, e como ministro de louvor, né, quando eu digo assim, levante as mãos, a gente está santificando nossas mãos.
Em vez de a gente estar levantando as mãos para prejudicar alguém, em vez de a gente estar levantando o braço para ofender, para agredir alguém, nós estamos santificando a nossa mão, levantando para glorificar o nome do Senhor. Em vez de eu abrir minha boca para insultar o meu semelhante, em vez de eu abrir minha boca para falar uma mentira, eu estou abrindo minha boca para louvar a Deus. Isso é santificação. O corpo precisa ser santificado. O corpo precisa ser santificado. Completamente. Os lugares onde meus pés costumavam ir, eu preciso deixar disso. Meus pés costumavam ir num ambiente em que o nome de Deus é blasfemado, em que os valores santos são muitas vezes deixados de lado. Meus ouvidos estão muito acostumados a ouvir coisas que contrariam a santidade. Eu tenho que santificar os meus ouvidos e começar a deixar que Deus entre através dos meus ouvidos. Eu preciso mudar a estação de rádio. Eu preciso mudar minha playlist de música e começar a santificar os meus ouvidos. Eu preciso aprender a santificar minha boca. Usar menos minha boca para reclamar, para insultar, para brigar, e mais para testemunhar as coisas que Deus tem feito. Isso é santificação. Isso é tirar as sandálias. Isso é lavar as mãos. Isso é purificar o coração. E é isso que vai atrair paz para a tua vida. Não só agora, mas lembra que todos nós somos imortais. Porque a nossa vida não é só agora. Agora nós estamos numa vida temporária. Estamos fazendo um estágio na nossa vida. Nesse estágio da nossa vida, Deus pode nos dar paz agora. Paz que a maconha não dá, paz que o álcool não dá, paz que a imoralidade sexual não dá, paz que o roubo não dá, né? Porque as pessoas pensam assim, não, se eu roubar as coisas, eu vou ter mais segurança, eu vou ter mais coisas para mim. Isso não dá paz. À medida que eu tiver contato com Deus de paz, aí sim, eu posso ter paz aqui nessa vida. E mais importante, no restante da minha eternidade, no restante da minha imortalidade, porque minha vida é eterna. O que eu estou determinando aqui é onde eu vou passar o restante da minha eternidade. Se é na presença de Deus ou se é longe da presença de Deus. Jesus veio salvar o nosso espírito e a nossa alma e o nosso corpo. Um dia Ele voltará. Mas se a gente se comprometer, eu estou falando mais uma vez, ninguém vai virar santo no estalar de dedos. Não conheço ninguém que tenha feito isso. Eu tenho alguns testemunhos bem fortes. Assim, eu estava vendo um testemunho de uma pessoa que tinha mudado até de identidade, tinha mudado tudo. E no dia do batismo, pediu para o pastor orar e disse, não, morreu essa pessoa que eu vivia vivendo, e agora nasceu a pessoa que Deus criou. Né? Ele se chamou pelo nome que os pais deram, porque ela já não usava, a pessoa não usava mais o nome que os pais deram, não usava mais a aparência física que Deus deu para ela, para essa pessoa. E nesse dia, no batismo, essa pessoa se arrependeu da vida, retirou as sandálias dos pés e resolveu santificar a mente, santificar o corpo e voltar a ser de acordo com a origem. Então, existem alguns poucos, conversões muito rápidas, muito instantâneas, mas na maioria das vezes, a nossa conversão é diária. Eu posso dizer assim, da minha parte, como irmão da Nelson, não como pastor da Nelson, como irmão da Nelson, 2006, 19 anos, 2005, quase 20 anos. Fazem quase 20 anos, não que eu me converti, fazem quase 20 anos que eu estou no processo de conversão.
Eu fui deixando muitas sandálias. Uma das primeiras sandálias que eu deixei foi a bebida. Não que eu tivesse grandes problemas com bebida, como parte da minha família tem. Mas eu tinha também. É normal as pessoas terem problema com bebida no Brasil. Principalmente para nós, guaranienses, de origem polonesa. Os poloneses também, os alemães, eles são muito ligados com o alcoolismo. Então, é um pouco vergonha a pessoa não beber para um polonês. Né? Não é todo polonês. Para vocês que estão assistindo pela internet, Guarani das Missões, onde esse culto está sendo transmitido, é a capital polonesa dos gaúchos. Então, a cultura polonesa é brasileiros, mas que trazem uma cultura polonesa. E a cultura polonesa é muito cheia da questão do alcoolismo. Por isso eu estou dando esse testemunho. Então, uma das primeiras sandálias que eu tirei da minha vida foi o álcool. Não cabia mais na minha vida. Mas tem muitas sandálias ainda que eu estou carregando. Cada dia a gente tira alguma coisa. Eu mudei minha forma de falar. Estava falando com o irmão Adriano que logo que eu me converti, como é a vida de músico. É uma vida muito desregrada no sentido moral. Eu pensei, logo que eu me converti, eu pensei que eu nunca mais ia tocar música. Tanto é que eu doei um monte de coisa, vendi o que eu podia vender, doei para as igrejas as coisas que eu tinha, doei violão, né, sabe? Porque eu pensei que, para mim me afastar disso. Depois Deus mostrou, não, mas o problema não era a música, né, Nelson? O problema era como tu usava a música. E hoje Deus me ensinou a usar a música de uma maneira diferente. Isso é santificação. É um processo que começa no momento que tu toma decisão. Eu vou me batizar, eu vou cumprir a obrigação, porque foi Jesus que mandou que a gente se batizasse. Jesus mandou que a gente se batizasse. Então, quando tu toma essa decisão de batizar, tu está realmente obedecendo a Jesus. É o primeiro passo na caminhada da santificação. E a partir dessa caminhada, muita coisa vai mudando. Tu vai largando de lado. E tu tem um prazo até que o Senhor volte. Até que o Senhor volte. Não é o teu esforço, mas é a tua comunhão com o Espírito Santo. Não é o teu esforço. Olha, o Danielson parou de beber, mas eu fiquei sabendo que o tio dele morreu por causa da bebida. Como ele é uma pessoa forte. Não. Eu sou exatamente igual ao meu tio que morreu. A diferença é que o Espírito Santo me deu força para abandonar a bebida. E o meu tio não teve a chance de estar ouvindo uma pregação como essa. Não teve a chance. Ele estava num lugar de religião em que a religião não ensinava esses princípios. E eu tive a bênção, a sorte, o privilégio de conhecer a palavra de Deus. E o Espírito Santo me ajudou a vencer a bebida. Senão eu não teria vencido. Senão eu teria morrido igual ao meu tio. Amém? O mesmo Deus de paz o santifique em tudo. O batismo é só o começo. Tu se batiza. Ah, mas eu vou esperar parar de fumar para me batizar. Primeiro vai lá, vai pedir ajuda para Deus. Começa a fazer estudo para batismo. No próprio estudo para batismo, o Espírito Santo já vai te ajudar a parar de fumar. Ah, mas eu vou primeiro... Não, primeiro vai buscar a tua santificação. Busca o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas você vai conseguir. Deus vai te dar força para tu ser transformado. Eu não parei de beber no dia que eu me converti, que eu converti a Jesus. Eu simplesmente passou alguns meses desde o meu batismo. Eu batizei em janeiro de 2006. E depois de alguns meses eu percebi que eu não sentia mais falta de bebida. E um amigo meu foi me convidar para me provar um drink. Aqui em Guarani eu estava, né, porque eu me batizei. E esse amigo me ofereceu o drink, e ao tomar o drink, eu passei mal. E eu entendi que Deus estava dizendo que tinha libertado meu corpo da bebida. E daí eu não bebo mais. São 19 anos. E não é uma tristeza para mim. É um alívio. Quanto a gente gasta com bebida? Credo. E com saúde depois. Então, primeiro, busque a Deus. E que o mesmo Deus da paz, o mesmo Deus que nos dá a paz, vai nos santificando em tudo. Nosso corpo, nossas mãos, nosso coração, nossa alma. E o nosso espírito vai sendo transformado gradativamente até o dia
até o dia que nós estaremos diante do Senhor. Mas antes disso, Deus vai nos dar paz. Antes disso, a gente vai conhecer o fogo do Espírito Santo que queima sem a gente ser consumido. Antes disso, Deus vai abrir o mar na nossa frente, né? Se o sol se pôr e a noite chegar, Deus vai nos guiar. Se tiver momentos de trevas na nossa vida, Deus vai guiar. Ainda que a gente se afunde nesse mar do mundo, se nós estivermos com Cristo, a mão de Deus nos levanta. Irmão Adriano, pode. Pode cantar essa mesmo. Feche seus olhos. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente, completamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando essa vinda, só Ele sabe. Quando Ele vem para toda a humanidade, ou quando Ele vem para cada um de nós, quando a nossa vida termina. Feche seus olhos, pode colocar sua mão no coração. Tire esse momento para considerar o que tu tem feito da tua imagem e semelhança de Deus. O que tu tem feito das tuas mãos e do teu coração. Somos imagem e semelhança de Deus. Somos corpo, alma e espírito. Se o sol se pôr e a noite chegar, mas Ele nos deu esse caso hoje. O livro de Hebreus diz: se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça teu coração, porque hoje é dia da tua salvação. Eu convido aqueles que querem ter um compromisso maior de santificação a ficarem em pé nesse momento.